Eu quero repartir algo com os irmãos nesta noite, algo que tem falado muito ao meu coração, tenho aprendido muito com essas palavras vivas, verdadeiras, e eu quero repartir com você. Já desde ano passado, Deus começou a falar algo ao meu coração a respeito de algumas histórias da Bíblia. Eu chamo de histórias no barco. Algumas histórias maravilhosas e que conta-se de como os discípulos, juntamente com Jesus, muitas vezes, quase que todos os dias, eles tiveram que atravessar o rio, o lago, o mar de barco. Então eles iam todos os lados de barco. Algumas vezes no mesmo dia, 2, 3, 4 vezes essas travessias, e tantas coisas aconteciam, tantas narrativas bíblicas, e o Espírito Santo me levou a começar a ler novamente essas narrativas, dessas histórias no barco, e começar a enxergar de outras perspectivas que eu não tinha enxergado anteriormente. E tem sido tremendo, tem sido muito, muito abençoador na minha vida, tem me ajudado demais a enxergar algumas coisas de maneira como nunca antes havia enxergado. São perspectivas, e permita-me repartir com você nesta noite uma dessas histórias do barco e as perspectivas que o Espírito Santo me levou a enxergar, a perceber, a aplicar na minha vida. E você vai aplicar e algo tremendo vai acontecer com você, algo poderoso vai acontecer, algo transformador da parte de Deus vai acontecer com alguém aqui nesta noite, amém? Ao ler essas histórias do barco, eu percebi, antes da gente ler agora, daqui a pouco, eu percebi algumas diferenças, e que no início eu falei, mas Deus, mas por que essas diferenças? O Espírito Santo me diz, você vê como diferença, e justamente por isso que eu quero que você comece a ter outras perspectivas. Não, por que tem que ver como diferença? Porque não enxerga como ângulos diferentes, perspectivas diferentes, que cada um está contando essa história, essas narrativas, e você tem a oportunidade de somá-las, e você tem uma perspectiva bem maior, mais ampla, Então eu comecei a perceber isso, e que algumas dessas histórias não são contadas por todos os evangelhos, todos os Pedro, João, Marcos, Mateus e Lucas. Algumas vezes era só Lucas que conta, e os outros não contavam, mas estavam juntos. Outras vezes 3 deles contavam e outro não contavam, mas estavam juntos, participaram, e às vezes até na própria narrativas havia algumas colocações um pouquinho diferentes. Lucas, de uma maneira onde ele enxergava, como ele entendeu, o que ele ouviu, o que ele percebeu, ele conta, e parece que Mateus conta alguma coisa um pouquinho diferente, mas o Espírito Santo começou a me mostrar, essas são as perspectivas, que nem hoje à noite nós vamos ouvir essa palavra. E se chamamos 10 pessoas para contar o que ouviu, o que aprendeu, nós vamos perceber umas diferençazinhas, Não que a palavra não foi pregada, mas cada um recebeu algo um pouquinho diferente do outro. Algumas coisas bem semelhantes e outras bem diferentes, e outras vão contar de situações. Alguém vai contar que havia um menino de 12 anos chamado Vitor, que ficava na frente, que contou a história, o trabalho que ele fez na escola, tudo maravilhoso. Outro vai contar que para mudar o PowerPoint, ele fazia assim, mas de repente os outros ninguém conta. Mas não quer dizer que está mentindo, está acrescentando, está falando da perspectiva. E vai ter alguém que não vai contar dessa cena, vai contar de outras coisas que aconteceu no culto. De um africano que veio para o Brasil, que não sei o que, tem um sotaque diferente, e esqueceu da historinha do Vitor. E assim o Espírito Santo começou a me fazer enxergar as diferenças dessas narrativas, dessas histórias. Eu disse, que tal você pegar o que Lucas contou, Mateus contou, Marcos contou, João contou, quando é da mesma história, e começar a somá-la, e você vai
por nem ter estado ali, mas você vai começar a enxergar algo mais amplo do que estava acontecendo. Outra coisa que eu percebi, que algumas dessas histórias, especialmente que nós vamos contar hoje à noite, é contado por 3 dos evangelhos, né? 3, por João, por Marcos e Mateus. O Lucas não conta nada, né? Não fala nada, mas mesmo assim Mateus é mais, nessa história específica, nessa narrativa, ele é mais detalhista, melhor colocar assim. Ele conta coisas que Marcos e João não contaram, mas estavam juntos no barco. Especialmente Mateus conta de uma situação que envolveu Pedro e que Marcos e João nem mencionaram. E eu perguntei ao Espírito Santo, mas Espírito Santo, por que eles não falaram? Se era tão forte o que Mateus está contando, que Pedro se envolveu e todo mundo viu, por que eles não contaram? Será que eles estavam com problema com Pedro? Será que estava uma rixa? Será que alguém estava magoado com Pedro, que aquela impetuosidade de Pedro, não queria nem contar a história de Pedro? Essa história foi tão forte, tão marcante, que o mundo inteiro, todas as igrejas, a gente conta tanto, e nós vamos ler daqui a pouco, que Pedro andou sobre as águas, né? Uma história dessa, e só Mateus contou que Pedro andou sobre as águas, os outros ninguém contaram, nem fiozinho. Jesus que veio sobre as águas, entrou no barco e acabou. Pedro, falei, Espírito Santo, por que não aconteceu? Por que não estão contando tanta coisa tão forte assim de Pedro? O Espírito Santo, eu acredito, me diz, pois são as perspectivas. Ninguém está bravo com Pedro, ninguém está magoado com Pedro. Eu quero que você entenda que nem sempre todo mundo vai contar a sua história do mesmo jeito, que não é só Pedro. Agora vou trazer para você, né? Passam-se 36 anos, vai contar a história da igreja, vai ter gente que vai contar tanta coisa, vai ter gente que passou todos os 36 anos e não vai falar de você, de como Deus usou você, como Deus abençoou a vida deles, foi no grupo, foi na célula, estava com problema, você se dedicou, correu atrás, carregou nas costas, e quando chega a vez de contar, nem fala seu nome. Mas não é porque está bravo com você, não é porque não gosta de você, é porque isso é normal e é natureza humana. Tem gente que conta de tudo e tem gente que não vai contar. O Espírito Santo disse, então você precisa entender isso, que nem sempre a sua história, o seu nome será lembrado, o que Deus fez através de você, nem sempre a sua participação será lembrada. Em alguns momentos, por algumas pessoas, quando contam suas histórias, e não tem nada a ver com você. Aliás, o Espírito Santo me fez uma pergunta: o que é melhor, contar a sua história ou falar do que eu, Jesus, fiz? Aí me pegou. O Espírito Santo diz, todos eles contam do que Jesus fez. Um conta do que Pedro fez, os outros não contaram. O que é mais importante? Saber o que Pedro fez ou saber o que Jesus fez? E o Espírito Santo diz, o que é mais importante? As pessoas contam o que Deus fez na vida delas, sem falar seu nome, ou tem que falar seu nome? Aí eu lembrei o que João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu falei, Deus, se não falar de mim, tá bom, desde que eles falam do Senhor, amém. Entendeu? E isso é muito importante, porque são coisas que eu comecei a enxergar nessas histórias no barco. Então, dado esse pano de fundo, nós vamos ler em Mateus capítulo 14. Eu estou tendo uma luta aqui com o meu iPad, que ele fica apagando, não sei, ele não dura 1 minuto, já apaga, e não é para ser assim, mas tudo bem. Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, do versículo 22 até 32. Marcos conta a mesma história, no Marcos 6,
E João conta a mesma história. Não vamos ter o tempo para ler. Normalmente eu gostaria de ler as três histórias e perceber junto, né, as ênfases diferentes, as semelhanças, e onde não há tanta semelhança, ênfases diferentes, para a gente somar junto. Mas se for fazer isso, nós vamos levar mais 1 hora a mais, né? Eu já estou querendo terminar lá por 10 da noite, 11 da noite, então se for isso, a gente vai para meia-noite e pouco, né? Então não vamos fazer isso. Estou brincando com os irmãos aqui. Mateus, quem já achou Mateus 14? Diga glória a Deus. Diga para o irmão ao seu lado: Deus quer falar com você. Amém? Quantos querem receber de Deus nesta noite? Então me acompanha, eu quero ler rapidinho. Estou lendo da Nova Versão Transformadora. Diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Somente aqui, Marcos e João contam assim, bem resumidinho, que eles tinham terminado de experimentar, vivenciar o milagre da multiplicação dos pães. E aí Marcos diz: Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco enquanto despedia da multidão. João diz que a multidão espalhou entre si, por causa desse milagre, já começou esse cara é demais, esse cara tem que ser o rei. Eles já estavam fazendo uma organização por detrás para pegar Jesus e levantar ele como rei. E como Jesus ficou sabendo isso, junto com os discípulos, deu pé, fugiu dessa turma e subiu ao monte, e os discípulos ele despediu e foram embora. Então são detalhes que os outros não contaram, mas João contou assim. E realmente é isso que estava acontecendo. O que me chama a atenção é que Jesus despediu-se da multidão. Eu quero pegar algumas frases assim. E ele então pediu que os discípulos entrassem no barco. João e Marcos diz que depois eles entraram no barco, começaram a enfrentar dificuldades e tudo aquilo lá. Jesus veio andando. Marcos diz que ele deu a entender que ele ia passar por eles, nem ia ficar no barco, né? Mas eles estavam tanto com medo, aterrorizados, amedrontados, né? E gritavam pela situação que estava acontecendo e pela pessoa que estava andando sobre as águas, vindo em direção, que Mateus diz que eles achavam que até era fantasma, e gritavam. E Marcos e João diz: Jesus então entrou no barco e disse: sou eu. Entrou no barco e acabou tudo, e estava no outro. Só Mateus falou dessa história de Pedro, que para muitos de nós talvez é a história mais maravilhosa, mais chocante em todo o Novo Testamento, de uma outra pessoa que não seja Jesus andar sobre as águas. Mas Marcos nem falou, não deu bola. E João nem comentou isso.
O Espírito Santo diz: pois é, tantas coisas tremendas, maravilhosas, que nem todo mundo vai falar de você, nem todo mundo vai contar a sua história. E não tem problema nenhum. Estavam juntos e viajaram várias vezes. O barco servia como meio de transporte, mas era algo que eles viviam. Então, histórias no barco eu aplico para a nossa vida, nosso dia a dia. A gente vai no trabalho, volta para casa, vai na igreja, volta para casa, vai no mercado, volta para casa, vai na faculdade, volta é assim. Então, eles atravessavam para essa cidade, iam de barco, voltavam no barco, iam no outro barco. Então, eles conviviam com isso. E eu percebo na leitura, se você lesse todas as historinhas do barco, você vai perceber que muitas vezes, antes deles entrar no barco para atravessar para o outro lado, acontecia algo sobrenatural, acontecia algo tremendo que eles vivenciavam. Uma delas é nessa história. Eles estavam saindo de uma multiplicação de pães e peixes, algo tremendo. Algumas outras vezes acontecia algo após de sair do barco e chegar no outro lado. Quando desciam, acontecia algo tremendo. Mesmo a multiplicação dos pães. Antes, eles estavam em outro lado. E atravessaram para esse lado. E a multidão se uniu, porque perceberam que Jesus estava indo para aquela direção. E ficaram lá, Jesus ensinando o dia todo. E os discípulos dizem: eles vão morrer de fome, estão com fome, não tem comida, vamos mandar eles embora. E aconteceu esse milagre. Foi após uma travessia pelo barco. E algumas outras vezes, eles experimentavam coisas tremendas, estando no barco. Então, antes, ou após, ou dentro do barco. E essa história, eles estão contando algo que aconteceu, sobrenatural, poder de Deus se manifestando, estando no barco. O que eu quero dizer com isso? É no nosso dia a dia, ou saindo, ou voltando, ou durante, nós somos candidatos a experimentar das manifestações e da presença de Deus conosco em nossas vidas. Amém? Deus quer que nós convivamos com a manifestação da presença dEle. Ele se envolver. Deus quer fazer parte do meu dia a dia. Deus quer que eu tenha esse privilégio de ter experiências com Ele no meu dia a dia. Às vezes antes de chegar onde eu estou indo, ou depois de retornar, ou durante a minha caminhada daquele dia. E Deus quer que eu tenha experiências com Ele. Algumas dessas experiências eram tantas no mesmo dia, e outras não acontecia no mesmo dia, talvez passavam alguns dias e eles experimentavam, mas o que eu quero enfatizar, era algo comum, no dia a dia, entrando num barco, descendo do barco, eles estavam tendo experiências. Jesus se despede da multidão. Há momentos que a multidão não pode fazer parte daquilo que nós estamos vivendo. Há momentos que Jesus junta a multidão, e há momentos que Jesus se distancia da multidão. Ele despede da multidão, ele manda a multidão embora, e há momentos que ele ajunta a multidão. Ele havia juntado a multidão, teve multiplicação de pães, e a Bíblia diz bem, os 3 relatam isso, e Jesus se despede da multidão. Às vezes a gente não entende isso, mas isso é importante. Talvez você não convive com multidão, mas algumas pessoas, ou não precisa conviver com multidão, mas o que eu quero dizer, que a multidão não define o que Deus está fazendo na sua vida, tendo gente com você ou não. E às vezes você vai ter gente com você, e às vezes você vai ficar sozinho. A Bíblia diz que Jesus ficou sozinho. Ele não só despediu da multidão, que ele mandou embora os discípulos, e ele ficou sozinho. E ele sobe ao monte sozinho, para passar a noite orando sozinho. Teve algumas vezes que Jesus orava sozinho, e teve algumas vezes que ele orava junto com os discípulos. E algumas vezes não eram todos eles, eram só Pedro, João e Tiago.
O que eu quero entender com isso, o Espírito Santo estava me mostrando, que a gente não pode criar, né, dogmas, criar estruturas e achar que a coisa é bom quando tem todo mundo junto. Tipo reunião de oração, entendeu? E essa é uma das áreas que mais sofremos como igreja, porque parece que a maioria nunca vai para a reunião de oração, entendeu? E às vezes a gente acha que não, a reunião de oração foi maravilhosa porque estava cheia de gente. Amém. Mas ela pode ser tão maravilhosa quando estava só você sozinho. Não é pela quantidade. O culto estava maravilhoso porque estava lotado de gente saindo pela janela. Glória a Deus. Mas ele pode ser tão maravilhoso só você também, sozinho. Deus está tentando me mostrar que não depende de ter pessoas ou não ter pessoas. Depende de entender, de ter a consciência de com quem que você está. Se você está com Ele, tudo é maravilhoso, aleluia. E há momentos que nós vamos ficar sozinhos. Há momentos que você vai ter que orar sozinho e não vai ter ninguém para orar com você. Outros momentos terríveis na vida de Jesus, que Ele leva os discípulos para orar junto com Ele no jardim do Getsêmani, e todos dormiram. Jesus disse: mas até quando? Você nem consegue nem orar uma hora comigo. Então tem gente que até vai com você, mas vai dormir. Não vai conseguir orar junto com você. Não é porque não é mais meu irmão, porque não faz. Isso não é medida de espiritualidade. Não é medida de tão espiritual, de crescido. É entender, lidar com pessoas que hoje vão estar com você, naquilo que você está participando, fazendo, e amanhã pode não estar com você. Nesses 36 anos, o pastor que o diga, tanta gente que já passou, que não está mais, e tanta gente que chegou, que não estava antes. E se a gente depender das pessoas estarem conosco, estamos fritos. Nós temos que depender de Deus que está conosco. Amém? Diga para alguém ao seu lado: é mais importante ter Deus com você do que as pessoas. Mas é tão bom quando se tem gente com você, apoiando, orando junto. É maravilhoso. Às vezes atrapalha, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Mas é muito mais maravilhoso saber que Deus... Quem conhece a história de José no Egito? Você lê a história de José, a Bíblia diz: e Deus era com ele, e Deus era com ele, e Deus era com ele, e Deus era com ele. Quando parecia que ele estaria sozinho, enfrentando tudo sozinho, a Bíblia fazia questão de frisar isso: e Deus era com ele. O mais importante é saber que Deus é com você. E às vezes você mesmo vai ter que se despedir de algumas pessoas. Não porque você está bravo com eles. Jesus não estava bravo com aquela multidão. Jesus não estava com nojo daquela multidão. Jesus não estava com problema com aquela multidão, que a multidão não me reconhece. Então eu não quero mais ver vocês na minha frente. Jesus simplesmente entendeu que esse momento eu preciso ficar sozinho. Vocês vão procurar outro lugar. Abraão ia oferecer seu filho Isaac, que Deus tinha desafiado ele, e na saída Abraão sai com Isaac, leva o fogo, leva a lenha, leva o cutelo, leva servos carregando as coisas, e os cavalos, camelos, porque eles vão subir montanha. Mas chega a uma certa altura na subida, Abraão se vira para os seus servos e diz: vocês não vão mais, vocês ficam aqui esperando, só eu e o filho, meu filho, vamos adorar a Deus e vamos retornar, mas vocês ficam aqui, ficam com os mantimentos, ficam com os cavalos, ficam tudo aqui cuidando. Mas será tão lindo, será maravilhoso se eles fossem juntos, para eles verem o que Deus ia fazer, Deus ia falar ao vivo, viva voz, eles iam ver o carneiro dentro do arbusto, nossa, eles iam ser testemunhos. Mas Abraão diz: não, vocês vão ficar aqui. Nem sempre eu tenho que levar todo mundo comigo. Nem sempre.
E demorou para eu entender isso na minha vida cristã, na minha vida ministerial. Eu achava que aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu estou fazendo, e tem gente que disseram que não vamos estar com você para sempre, eu tenho que carregar eles para sempre junto comigo. Aí começou a acontecer, outros começaram a sonhar com outras coisas, e Deus colocou no meu coração. Eu falei, meu Deus, vocês estão me abandonando. E Deus disse, não, ninguém está te abandonando, eu estou com você, e eu estou com eles também, aleluia. Há momentos que você e eu precisamos aprender a andar e caminhar sozinhos, aleluia. E Jesus se despede, e ele fica sozinho lá orando. A Bíblia diz que os discípulos entraram no barco. Pelo menos 4 deles eram profissionais, pescadores. Mesmo antes de caminhar com Jesus e atravessar de barco para cima para baixo, era o trabalho deles. Pedro, João, André e Tiago. Pedro e André são irmãos, João e Tiago são irmãos, e eles tinham uma sociedade. Com seus pais, eles tinham barcos grandes, eles iam para pesca. Então eles são conhecedores do mar ali dentro, dos ventos, das ondas. Eles viviam disso, iam todas as noites, madrugada dentro, pescando, e chegavam de manhã trazendo peixe fresquinho para a praia, para vender, para sustentar a família deles. Então pelo menos haviam 4 profissionais pescadores que conhecem muita história de pescador. Você já ouviu histórias de pescador? Tem muitas, aqui a região nossa aqui não tem pescador, né? Mas alguns de nós viemos de região onde tem pescador, vila de pescador, né? E tem histórias. Eles estão acostumados com vento, com ondas, com tempestade. Eles estão acostumados. Mas o que acontece aqui, a Bíblia diz que eles ficaram tão assustados, tão aterrorizados, que começaram a gritar. Então não era algo tão comum como eles tinham enfrentado. E o Espírito Santo começou a me mostrar, nem sempre as suas experiências são capazes de manter você naquilo que você enfrenta. Porque eu já passei por isso, já passei por aquilo. Às vezes Deus vai permitir a gente passar por uma situação que tudo que já aprendemos, tudo que eu já experimentei, tudo que eu já vivi, não corresponde àquele momento que eu estou passando. Parece que é muito maior. Alguém aqui já passou por um momento assim na sua vida? Que tudo que você sabe fazer não resolve. Você já chegou nesse lugar onde você faz tudo o que já fez, e em alguns outros momentos até resolvia, mas o que eu estou passando, eu estou fazendo tudo o que eu sei fazer, tudo certinho, mas só piora. É o que eles passaram. Eles já estavam, segundo João, quase 5 a 6 quilômetros adentro. Eles saíram no final da tarde, quando Jesus terminou de alimentar a multidão. Finalzinho da tarde, vamos dizer que 6 horas da tarde, despediu de todo mundo. Estava anoitecendo quando eles entram no barco. Então eles estavam mais ou menos finalzinho, 6 horas da tarde. Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas, 3 horas da madrugada. Então das 6 até as 3 da madrugada, dá-lhe peleja. Dá-lhe peleja. São quantas horas? 9 horas, se virando no mar. Vento começou a soprar fortemente, de provocar ondas altas, e estava virando o barco, e eles faziam tudo o que eles sabiam, os profissionais, eles conheciam, e solta aqui, e larga aqui, tira essa aqui, e rema para cá, e segura essa aqui, e não sai de lugar, e o vento é maior, mais forte ainda, é onda mais forte ainda, que nem agora há pouco, né, eu cheguei no hotel, mas aí parecia que ia chover, mas deu um vento da região ali, que acabou até com energia, depois de 2 horas que restabeleceram. E aí eu estava me lembrando, nossa, eu vou ministrar sobre isso, vento forte. Vento forte nem sempre é agradável. Mas quem vive de barco no mar, o vento é importante. Quando o vento é a favor, mesmo sendo forte, leva você a chegar mais rápido no lugar onde você vai. Mas quando vira contrário,
Aí Deus nos acude. E o vento estava contrário, levando água a entrar no barco forte, e subia o barco, descia o barco, e eles faziam de tudo que eles sabiam. Você já passou por momentos que aquilo que era para ser bênção parece que se torna contra você? Que o vento era bênção, eles dependiam do vento para levar o barco, e agora virou o contrário. Você já passou por situações que aquilo que era bênção, aquilo que você investiu, aquilo que você creu que era Deus que abriu, e aí daqui a pouco aquilo vira contra você, está destruindo, está acabando, ao ponto de gerar medo, de gerar terror. Eles estavam aterrorizados, estavam com medo. Imagina, pelo menos 4 profissionais, marmanjo, pescador, com medo, gritando na situação da madrugada, da noite, nada saía. Você já tentou coisas que você sabia? Eu jejum, eu oro, eu oferto, eu faço tudo certinho, mas só piora. Nesse caso, como em outros, a Bíblia diz que teve uma certa vez que os discípulos chegaram para Jesus, depois que ele desceu do Monte de Transfiguração, dizendo: Jesus, esse pai trouxe o filho dele endemoniado, nós fizemos tudo, nós repreendemos, sacudimos, ungimos com óleo, tudo que nós já aprendemos, e não saiu o demônio. Por quê? Irmãos, nem sempre tudo que nós sabemos resolve o problema. Porque se tudo que eu já sei fazer, resolve, eu não dependo mais de Deus, eu dependo daquilo que eu sei fazer. E nem sempre. E não porque você está em pecado. Jesus não diz: vocês estão pecando, vocês têm algum pecado oculto, por isso que não está funcionando. Mas às vezes nós temos essa tendência de achar que tudo tem que funcionar segundo o script, segundo aquilo que eu aprendi. E se não está funcionando e ainda está piorando, vai ver que alguém está com pecado oculto. Deus vai ter que revelar, Deus vai pesar a mão. Mas não é toda a verdade. Você pode estar no mais santíssimo de santíssimo e ainda as coisas não funcionar. É porque Deus quer fazer algo diferente. Amém? Diga para alguém: Deus quer fazer algo diferente com você. Eles já tentaram tudo, nada funcionava. E eles já estavam desesperados no alto mar, naquela escuridão, sem estrela, e o vento não parava, as ondas aumentavam o tamanho, e estavam cansados. Os outros relatos dizem que eles estavam lutando contra o vento e contra a onda. Eles estavam em apuros e desesperado. Você já passou por momentos que parece que não só não dá certo, que está gerando desespero. Está tão apertada a situação. E essa é esta condição que eles estavam. Mas João faz questão de dizer que mesmo assim, na madrugada, Jesus os via de longe. Jesus estava no monte, mas estava vendo-os, que é a primeira coisa que precisamos aprender com Deus, porque quando passamos por momentos como estes, a nossa tendência é achar que Deus não está conosco, a nossa tendência é achar que Deus nos abandonou, estou desamparado, Deus prometeu e Ele não está aqui. Ele prometeu e eu estou clamando, e Ele não está nem me ouvindo. Ou se está me ouvindo, Ele não quer nem me responder. Nossa tendência é achar que Deus não está conosco. Mas um dos relatos aqui faz questão de dizer que em toda essa situação, madrugada adentro, Jesus estava vendo-os. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite: não importa a situação que você está passando, Ele está vendo você. Ele não tira os olhos de você. Pode parecer que Ele está distante, e é isso que Jesus, eu creio que queria ensinar aos discípulos.
Ele queria mostrar aos discípulos que pode parecer que eu estou distante fisicamente, mas eu estou com vocês. Pode parecer que você não sente minha presença, não percebe, mas eu estou com vocês. Posso não estar me manifestando como anteriormente, mas eu estou com vocês. Porque antes disso, eles tinham passado por uma situação semelhante. Numa outra hora, num outro dia, quando eles atravessaram, mas Jesus foi junto com eles, e houve tempestade de novo. Só que Jesus estava no barco. Mas dormindo no outro lado do barco. E eles desesperados de novo, com medo, porque a água estava entrando, o barco vai virar. Eles foram acordar Jesus desesperado, gritando: mestre, acorda, o senhor não percebe que nós vamos morrer? E Jesus levantou a mão assim, cessou tudo. Baseado nessa experiência, estão falando: o mestre nos abandonou, não está aqui, nós vamos morrer. Se ele estivesse aqui, ele só ia levantar a mão e tudo ia parar. Mas ele não está aqui. Que é assim que nós agimos. Se Deus estiver comigo, Ele ia fazer assim, assado, e já estaria resolvido. Que nem aquela vez, que nem aquele momento. Estávamos passando por uma situação familiar, e eu fui na reunião de oração, eu fui 3 vezes, 5 vezes, e nós oramos, e Deus se moveu, até me arrepiou o pelo, o meu cabelo, teve arrepiado, e Deus se moveu, teve revelação, teve profecia, e quando eu cheguei em casa, tudo estava resolvido, ou na empresa. Mas por que agora não está fazendo? É porque Deus não está. É o que eles estavam passando. Jesus não está conosco no barco. Mas João diz: Jesus não está fisicamente, mas Jesus está vendo, participando. Aleluia. Diga para o irmão ao seu lado: você pode não sentir a presença dele, você pode achar que ele não está, mas ele está com você. Aleluia. E a Bíblia diz que somente às 3 da madrugada, Jesus decidiu ao encontro deles. Só que a onda não para, o vento não para, não tem luz, não tem estrela, é uma tempestade, nuvem escura e agitando tudo. E Jesus vem andando sobre as ondas. Usa um pouco sua imaginação. Não é que virou algo reto, que nem esse palco aqui, Jesus andando, entendeu? Onda não fica reta assim, né? E daquele jeito, agitado, com vento forte. Então era para cima, para baixo. Jesus acima das ondas, quer dizer, Jesus ia junto, com a túnica dele, com o vento jogando, né? A túnica dele cobria o rosto, cobria o corpo, e vinha e voltava, a túnica, vento, e eles olharam aquele negócio ali, é fantasma. Além de estamos sofrendo, vamos morrer, agora vem o espírito maligno do mar. Que fantasma nada mais é, nada menos é do que assombração. Então vem uma assombração. E já começou. Tem histórias, tem o boto, tem não sei o que, tem não sei o que, entendeu? Essa aí é diferente. Essa aí é fantasma, assombração. Essa aí é o diabo, o demônio. Está vindo para acabar conosco. E o Senhor está no monte sozinho. Só que era Jesus que estava vindo. Às vezes Deus não vem ao nosso encontro do jeito que a gente imagina que Deus tem que vir. Às vezes Deus se move e vem a nós de uma forma tão estranha que parece que é o diabo. E a gente às vezes até atribui ao diabo. Porque achamos que se é Deus, se é Jesus, pelo que eu já experimentei dele,
Se ele até desce do monte e pisa nas águas, tem que parar tudo, vira um tapete. É Jesus. Mas se está vindo com vento sobrando, isso não pode ser Jesus. É um demônio vindo nos atacar. E às vezes nós passamos por situações que não condiz tudo que já aprendemos. E a nossa tendência é logo atribuir ao inimigo. O inimigo está fazendo festa lá na minha casa. Está acabando com tudo na minha casa, está acabando com meus filhos, está acabando com o meu casamento. É o diabo. Nem sempre é o diabo. Às vezes é Deus querendo agir de uma outra forma na sua vida. Aleluia. É que nós temos tendência de identificar, de chamar pessoas, lugares, experiências pelo problema e pelo que está errado, e não pelo certo. Você quer ter um exemplo? Olha os apelidos que a gente dá para as pessoas. A maioria dos apelidos é tudo negativo. É narigudo, ó barrigudo, ó não sei o quê. A maioria dos apelidos. Nós temos a tendência de identificar, de dar nomes e chamar as coisas pelo negativo e não pelo positivo. Você pede para as pessoas lembrar 3 coisas positivas, maravilhoso, do seu cônjuge. É difícil achar 3. Acha 1, 1,5. Não acho 3, porque não temos essa tendência de ver as coisas positivas e elogiar as coisas positivas e apreciar as coisas positivas e colocá-las acima de todas as coisas. Agora, achar a coisa negativa, já tem uma lista já. Entendeu? Eu tenho umas 20 coisas que tem que melhorar na vida dele. Tem umas 20 coisas que ele tem que mudar. Entendeu? Agora, achar 3 coisas que é maravilhoso, que tem que permanecer, e tem que ser mais do que qualquer outra coisa negativa, é difícil. Essa é a nossa tendência. Então, mesmo quando algo Deus está fazendo, porque não está do jeito que eu acho que tem que ser, que eu fui ensinado, eu já acho negativo. Nós chamamos as pessoas pelos problemas. Ex-prostituta, ex-viciado em drogas, a gente chama, mesmo que não é mais. Mas deixa eu dizer algo para confortar você. Deus não tem problema com isso. Deus não vê isso como problema em si. Deus não tem medo com isso. Ele age acima disso. Você vai encontrar na Bíblia chamando que Jesus foi na casa de fulano, o leproso. Mas ele tinha sido curado da lepra, ele não é mais leproso. Mas todo mundo chamava ainda ele de leproso. Quando Jesus foi comer na casa dele, ele não era mais leproso. Porque na casa do leproso ninguém entra. Ele vivia na periferia. Jesus curou, ele volta para a cidade, agora vive em família. E antes de Jesus ir para a cruz, ele faz uma janta na casa dele. E vem os discípulos, todo mundo vai comer na casa dele. Mas vamos para a casa de onde? Nós vamos para a casa do leproso. Mas por que estão chamando ele de leproso? Se ele não é mais leproso. Mas essa é a nossa tendência. Entendeu? Eu me lembro quando eu morava em Campinas, estudava em Campinas, nós tínhamos um jovem que se converteu no ministério, a gente evangelizando nas ruas, entre os jogadores de futebol e tudo aquilo lá, e ele veio de um passado muito forte, e ele era chamado João Bala. Mesmo convertido, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, as pessoas continuaram a chamar ele de João Bala. Vocês estão entendendo? Porque nossa tendência é isso, de identificar as pessoas pelo errado, pelo negativo. Se não são pessoas, pelas situações. Então eles estão identificando aquilo
como fantasma, e era Deus que está vindo. Mas estão identificando aquilo como diabólico, mas era Deus. Nem sempre aquilo que pode estar te assustando, te amedrontando, parece que vai te engolir, vai te destruir, nem sempre é do inimigo. Às vezes é o próprio Deus que está se manifestando de uma outra forma. E eu perguntei para esse pessoa, mas por que às vezes Deus tem que fazer isso? Não é mais fácil ele vir já como eu sou Deus e manifestar? Vai ser tão bom para nós. O Espírito Santo me fez enxergar algo. Ele diz, tudo isso que eles estavam passando era para revelar o medo que ainda havia no coração deles. E o Espírito Santo diz, você também tem medo de algumas coisas lá dentro, e que eu vou permitir circunstâncias surgirem na sua vida, e você vai reconhecer e descobrir que ainda tem que lidar com medo. Porque às vezes a gente acha que agora não tem mais medo de nada, né? As experiências que eu já tive com Deus, agora eu não tenho mais medo de nada. Jesus sabe que ainda tem medo ali. E a única forma de ele tratar com esse medo é fazer a coisa virar. Então quando ele faz a coisa virar, aflora o medo. A Bíblia diz que eles estavam com medo, gritando, aterrorizados, se descabelando. E piorando, quando vem um fantasma, eles começam a gritar mais ainda. Jesus só está trazendo à tona o medo, ao ponto que quando Jesus fala com eles, ele diz, por que estão com medo? Sou eu. Coragem. Por que estão com medo? Só que não é a única vez. Eu vejo que em toda a história dos discípulos, quando eu achava que, uau, agora já aprenderam, eles não vão ter mais medo, a Bíblia me conta de uma outra história, e eles estão com medo de novo. Até quando Jesus ressuscita dos mortos, eles estavam com medo. A Bíblia diz que eles estavam fechados, trancados dentro de uma sala, fechados janela, porque eles estavam com medo. E Jesus aparece do nada. É gritaria. Jesus, não, calma, por que estão com medo? Sou eu, olha aqui as marcas, sou eu. Eles estavam com medo. Jesus ressuscitou e vai visitar eles, e eles estão com medo. Eu falava, mas que bando de discípulos. O Espírito Santo diz, bando de discípulos, você é assim. Deixa eu agitar um pouquinho, você vai ver que tem medo. E o que foi confortante para mim, ele disse para mim, você é assim, e todos são assim também. Não é só você, todos os discípulos estavam com medo. Cada um tem uma reação diferente, mas tem por detrás medo. E aqui, todos nós temos que lidar com os nossos medos. Isso foi confortante para mim. Porque, nossa, eu tenho que lidar com alguns medos. Mas você também. Você também. Você pode parecer que você é forte. Você tem medo também. Diga para a pessoa ao seu lado, você também tem medo. Não só eu, você também tem medo. Irmãos, percebe que a Bíblia não diz que eles não tinham fé. A Bíblia diz que eles estavam com medo. Eu descobri que eu posso ter tanta fé e ainda ter medo escondido. Jesus diz, por que estão com medo? Por que são de tão pouca fé? Jesus não disse que eles não tinham fé. Você já passou por momentos quando a fé que você professa, declara, não anda na mesma altura com as circunstâncias que você passa? Eu já passei por tantos momentos na minha vida para eu descobrir que às vezes a fé que eu declarava
que eu tenho em Deus, que eu confio em Deus, que Deus é poderoso, que Deus pode fazer, eu declaro. Aí quando eu passo uma situação, a minha fé está bem lá embaixo. Parece que não corresponde o que eu estou passando. Isso é o que Jesus chama de pouca fé. Ele não está dizendo que você não tem fé. Ele está dizendo que o medo ainda prevalece. E para ele me mostrar isso, ele vai fazer o barco girar no mar. Vai fazer o vento soprar. Vai fazer a onda querendo entrar na água, querendo entrar no barco. Vai fazer eu me esgotar de todos os meus esforços. E aí vai fazer aparecer que é o diabo que está tomando conta. E aí eu estou com medo, eu estou apavorado. Ele diz, mas cadê a fé que você declara tanto que você tem? Contei a história do pai, que o filho era endemoniado, jogava na água, jogava no fogo. Jesus desce da monte, e os discípulos perguntam, por que não conseguimos? Jesus se dirige ao pai, Jesus diz, e o pai diz, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda meu filho, que os seus discípulos não conseguem. Jesus diz, se você crê. E o pai responde assim, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O que ele estava dizendo? Da mesma forma como eu creio, da mesma forma também eu sou incrédulo. Então, mas como que é possível? Eu comecei a descobrir na Bíblia muitos. E o Espírito Santo começou a mostrar áreas na minha vida que eu não consigo crer tanto quanto eu digo que eu creio. E tem outras áreas que eu estou bombando de fé. Mas tem outras áreas que mesmo que eu digo que eu acredito, quando aperta, eu entro em desespero, eu duvido, eu acho que Deus não está ali, eu não estou crendo tanto quanto eu dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu ponho um decalque no meu carro, na geladeira especialmente, põe lá na geladeira, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entendeu? Estamos na iminência de uma coisa que pode ser terrível para o Brasil. Nós não gostaríamos que fosse, mas nós vamos para a eleição, e pode ser o resultado contrário, e pode levar o Brasil a passar por situações que os nossos países vizinhos estão passando. Só que eu vejo muitas das reações de nós crentes, é por medo. Não é porque a gente acredita que Deus é o pastor, que nada nos faltará. Nós dissemos isso no culto, mas nós estamos com medo. Olha lá Venezuela, olha lá Nicarágua, olha o que vai acontecer. E Jesus está dizendo, eu gostaria que não acontecesse, mas às vezes eu fico, será que Deus vai permitir acontecer, só para mostrar como que a gente não crê nele? Porque não estamos capazes de crer que pode vir o que vier. O meu Deus está comigo. Mas a gente está com medo do que pode vir. Só que nós cantamos, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, Deus está comigo, eu marcho, é tudo quando tudo vai bem. Mas quando vira contrário, perseguição, aí entramos em desespero. Só que como que Deus vai revelar para mim que o medo ainda está no meu coração, que eu não creio tanto quanto eu digo que eu creio, e que dependendo da circunstância, a minha fé não acompanha? É só fazendo o vento virar contrário. E não é a primeira vez. Eles passaram algumas vezes mais com mesmas situações no mar, e em todas as vezes a Bíblia diz que eles estavam com medo. Mas parece que não aprende essa turma. E o Espírito Santo diz, é igualzinho, você é igualzinho. Só que Jesus não estava chegando para repreendê-los, vocês cabeça dura, vocês não aprendem. Jesus estava vindo para fortalecer a fé deles. Jesus diz, por que estão com medo? Não tenha medo, sou eu. Porque o medo é uma das coisas que mais vamos ter que lidar. Todos nós.
E a única forma de lidar com o medo, de enfrentar o medo, vencê-lo, é saber quem que está comigo. Ele diz: sou eu. Sou eu. O sou eu é a mesma forma de dizer eu sou. Então Deus diz isso para Moisés, que estava com medo. Se eu chegar lá e ninguém acredita em mim, eles vão me confrontar. Eles vão dizer: como que Deus apareceu para você? Você que fugiu daqui? Agora como que Deus? O que eu digo para eles? Deus diz: diga aqui o eu sou. Aí quando a gente fala o nome dele, eu sou, aí sai línguas estranhas. Mas quando fala sou eu, a gente não sente nada. Mas é a mesma coisa. Eu sou e sou eu. A gente tem pregações sobre eu sou. Eu sou, não sei o que, eu sou Deus, eu sou Jeová, eu sou. Mas Jesus só disse: sou eu. É a mesma coisa. A única forma de lidar com o meu medo é descobrir que Ele é e que Ele está comigo. Ele diz: não tenha medo. Por que você está com medo? Sou eu. Quando Ele diz não tenha medo, é a mesma coisa. Ele está dizendo: confia em mim. Sou eu. Confia em mim. Você consegue confiar em mim? Mesmo quando tudo está contrário, não parece eu, confia em mim, que sou eu. Confia em mim. A fé é mais do que ter resultados daquilo que a gente está crendo e orando. Eu fui ensinado assim, você talvez foi ensinado assim, ou talvez diferente, glória a Deus. Levou tempo para eu aprender que a fé é mais, é muito mais. Não é só ter resultados do que eu acredito e estou pedindo. Hebreus 11, 1. A fé é firme fundamento das coisas que se esperam. Então, das coisas que não se vê, é acreditar. Eu acredito e aí eu vou ter resultado. É porque é fé. Se tiver fé, vai ter que acontecer. Só que eu descobri que a fé não é só isso. Você pode ter fé e não vai acontecer. Que a fé é mais do que ter resultados, essas coisas acontecerem. Pode levar tempo, mas eu acredito e vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E a gente dá testemunho, a gente ouve testemunhos, pessoas escrevem livros, e é maravilhoso, e é Deus que age. Mas eu aprendi que nem sempre vai acontecer, mas eu continuo acreditando, eu continuo confiando. Hebreus 11, um terço do capítulo 11 de Hebreus fala das pessoas que exerceram fé e as coisas aconteceram. Tapou a boca de leões, saiu da fornalha. Abraão teve filho porque acreditou na promessa. Mas 2/3 do capítulo fala de outros que continuaram confiando em Deus e não aconteceu. E está falando sobre heróis da fé. Ele diz: esses também são heróis da fé. Que o filho foi cerrado no meio e não ressuscitou. Que esperavam a promessa e viram de longe e não abraçou a promessa. Não aconteceu. A Bíblia diz: eles creram até a morte, mas não viram acontecer. A Bíblia diz isso 3 vezes em Hebreus 11. Só que destes, o mundo não é digno deles, porque Deus preparou algo muito melhor para eles. A fé nem sempre vai trazer resultado, nem sempre. Então, para que ter fé? Então você só tem fé, exerce fé para receber coisas? A fé não é mais do que receber coisas. A fé é confiar nele. Tendo ou não tendo, recebendo ou não recebendo, eu confio nele. Morrendo e não vendo acontecer, eu continuo confiando nele. Isso é fé. A
firme fundamento das coisas que se esperam, mas também a convicção das coisas que não se vê. O Espírito Santo diz: você está entendendo essa frase? A convicção das coisas que não se vê. Você limita isso para, não estou vendo agora, mas vai acontecer. Eu disse: não, eu não disse. A convicção das coisas que não se vê, mas logo vai acontecer. Eles não se vê. Quer dizer, você pode esperar, e não vai ver. Você vai continuar a confiar. Isso é fé. E é isso que Jesus está trabalhando no coração dos discípulos. Vocês confiam em mim? Não tenha medo, sou eu. A Bíblia diz que estavam com tanto medo, gritaram quando viram ele andando. Eu quero começar a terminar. Quem me dá 2 minutinhos para poder terminar? 2 minutinhos. Alguém aqui me dá 2 minutinhos? 2, 4, 6, 8. Pastor, eu estou com mais 2 horas aqui já. A Bíblia diz que eles todos gritaram. Não era só um que estava com medo, não confiava. Todos. Mas quando Jesus falou assim, Pedro, no seu ímpeto, diz: se de verdade é o Senhor mesmo, então manda eu vir sobre as águas encontrar com o Senhor. Jesus diz: venha. Mas olha a base da fala de Pedro: se é o Senhor mesmo, então eu quero ir para estar com o Senhor. Jesus diz: venha. E aí Pedro desce do barco, e ele também, a onda não parou, o vento não parou, e a Bíblia diz que ele, percebendo, talvez achou que Jesus ia fazer parar para ele vir. Ele viu que não, ele começou a afundar, e ele grita: salva-me, Senhor. O que está acontecendo de fato com Pedro? Onde às vezes nós erramos. Nós dissemos que todo mundo estava na zona de conforto, e Pedro saiu da zona de conforto, e ele andou sobre as águas, experimentou Deus. Então sai da sua zona de conforto, sai do barco, entra no mar, enfrenta, você sai da zona. Mas quem que estava em zona de conforto? Você viu alguma zona de conforto nessa história? Nessa história, todo mundo gritando, Pedro estava gritando, todo mundo estava morrendo. Não existia zona de conforto. Não é Pedro que está sendo poderoso, está saindo da zona de conforto do barco dos outros discípulos, e ele está tendo uma experiência com Deus. Pode ser que em outra narrativa, em outro lugar da Bíblia se aplica, mas não nessa história. Nessa história não existe, todo mundo está na zona de conforto, e quem sai da zona de conforto vai ter uma experiência, vai vencer, vai ter vitória. É mentira. Essa história não está contando zona de conforto. Eles estão atribulados, morrendo, gritando, e Pedro está com dúvida se aquele lá é Jesus. Ele está dizendo: se é o Senhor. E a mesma coisa que Tomé fez, só que não matamos Tomé. É a história de Tomé. João diz que quando Jesus ressuscitou, na semana seguinte, Jesus foi lá, eles estavam todos com medo. Jesus aparece, oh, meu Deus do céu. Jesus: não, sou eu, não tenha medo. Mas eles estavam com tanto pavor, eles já sabiam que Jesus ressuscitou. As mulheres já contaram, os outros 2 discípulos na estrada de Emaús já vieram, já contaram. Só que ainda estavam com medo. A Bíblia diz: Jesus fez questão, para dissipar o medo deles, fez questão de um por um mostrar as marcas. Não foram eles que pediram. Jesus está dizendo: não tenha medo, sou eu, não tenha medo. Está com medo? Está com medo, Pedro? Está com medo, André? Olha aqui, sou eu. Aí, que bom, ufa. Aí Jesus foi embora, comeram, Jesus foi embora. Eles saíram contar para os outros.
Cara, ele restou mesmo. Nós estávamos lá no quartinho, tudo fechado, com medo, ele apareceu. Nós vimos as marcas, ele deixou a gente tocar nas marcas. João relata isso. Quem não estava naquela reunião chama-se de Tomé. Tomé diz: eu não sei não, eu também tenho que ver e tocar, para ter a certeza. Então no outro domingo estavam reunidos novamente, sem anúncio prévio, Jesus aparece. Jesus sabe o que Tomé tinha falado para os outros. Jesus disse: não tenha medo, sou eu, a paz seja convosco. Que já estavam com medo de novo. E Jesus chega e diz: Tomé, vem aqui, só faltou você para ver. Só vem aqui, olha aqui, ó, a marca da minha mão, olha aqui. Tomé diz: agora sim, eu também vi. E Jesus disse: então você viu e está crendo. Mas mais bem-aventurado, abençoado aqueles que vão crer sem ver. Pronto, Tomé virou incrédulo. Nós pregamos sempre contra Tomé que ele é incrédulo, e Pedro é o ousado que sai da zona do conforto e anda sobre as águas. Mas falaram a mesma coisa: se é o Senhor, deixa eu ver. Se é o Senhor, deixa eu chegar perto. Não é fantasma? Só que Pedro era ousado, homem de fé. Mas olha a pergunta que Jesus fez para Pedro. Jesus disse: por que você tem tão pouca fé? Não, mas nós dizemos que Pedro é homem de fé. Mas Jesus diz: Pedro, a sua fé não condiz o que você diz que crê. Por que você é homem de pouca fé? Cadê? Nós dissemos que Pedro estava com tanta fé que ele andou sobre as águas, mas a Bíblia está me fazendo entender que Pedro não tinha fé para andar sobre as águas. Pedro estava com medo, ele tinha dúvida, ele queria saber se era Jesus. Ele só andou porque Jesus diz: venha. Você só vai andar porque ele diz: venha. Porque se ele não disser nada, você está frito. Não é eu, não é você que faz acontecer. É o que ele diz que faz acontecer. E olha, Pedro começa a afundar, e ele grita de novo. Pelo menos nesse texto, Pedro é o único que gritou 3 vezes na zona de conforto. Os outros, pelo menos eu posso concluir que gritaram 2 vezes. Primeira gritaria quando começou o vendaval e tudo, todo mundo gritando, estava virando o carro, o barco vai afundar, eles gritavam. Segunda gritaria quando vem um fantasma, a Bíblia diz que eles todos gritaram. Agora Jesus diz: sou eu, não tenha medo. Ficaram todo mundo quietinho no barco, e Pedro gritando no mar. A Bíblia diz que Pedro gritou: salva-me. Então pelo menos Pedro é o único que gritou 3 vezes de medo. Mas Pedro é um homem de fé que sai da zona de conforto. Meu irmão, deixa eu dizer para você: Deus não está preocupado se você sai do barco de conforto, se você anda, se você grita, se você... Deus está querendo que você e eu entendamos que Ele está conosco. Não importa a situação, mesmo que a minha fé é tão pequenininha, Ele não me abandona. Ele não vem para repreender, Ele vem para fortalecer a minha fé. Ele diz: sou eu, não tenha medo. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e pegou na mão de Pedro. A pergunta é: onde estava Jesus quando Pedro começou a afundar e gritar? Você já parou para pensar? Pastor, chega aqui um pouquinho. Bem próximo aqui. Pedro está afundando. Quer dizer, os pés até a cintura já está embaixo da água. Ele está gritando. E Jesus estende a mão e pega ele pela mão e põe de volta. Onde estava Jesus? Bem pertinho ao lado. E mesmo assim ele estava com medo, gritando. Obrigado, pastor. O Espírito Santo diz: às vezes Deus está tão pertinho,
Está tão ao seu lado. E mesmo assim você está desesperado, gritando, brigando. Ele não está distante. Ele não está longe. Ele está ao lado. Mas mesmo assim que eu grito, me esperneio, eu acho que ele está longe. Ele não vira as coisas. Então, enquanto você não resolveu isso, acreditar em mim, se vire. Quando você acreditar em mim, aí você me chama. Jesus não fez isso. Jesus pega a mão de Pedro. Eu venho dizer para alguém aqui nesta noite, mesmo que você já gritou, parece que não tem fé, você ora que os irmãos dizem, oh, creia, as pessoas falam isso, creia, tenha fé, mas começa a dar vontade de bater. Você está dizendo que eu não tenho fé, que eu não creio? É porque não é você que está passando por o problema que eu estou passando. É porque a primeira coisa que eles dizem para mim, você tem que crer, você tem que crer. Eu creio, mas não está acontecendo. Deixa acontecer com você. Você vai ver que tem fé e não acontece. Já teve uma época que eu briguei com Deus. Falei para Deus, eu não vou pregar mais sobre fé. Porque acontece com os outros, não acontecem comigo. Você já brigou com Deus? Morava em Campinas uma vez que eu briguei com Deus. Fiquei bicudo com ele. Falei, o Senhor pode me mandar pregar sobre um monte de coisa, mas menos fé. Porque já faz 2 anos que eu estou crendo, estou declarando e não acontece. O Senhor não cumpre. Eu vou falar do amor, mas não fé. Eu passei a tarde toda no templo, lá, Igreja Nazareno Central, na época era a rua Francisco Glícero, a avenida principal de Campinas. Sozinho lá no templo, tudo fechado, eu debaixo dos bancos, gritando, chorando. Falei, Deus, eu aguento mais, eu não vou falar mais sobre fé. Aí quando eu saí, Deus não me respondeu, não falou nada. Você já passou momentos assim, que parece que você fala, Deus não responde? Não fala? Mais ainda, parece que quando ele vai falar, em vez de responder, ele faz pergunta para você. É o que ele fez. Por que vocês estão com medo? Ele faz pergunta. Aí eu saí de lá, vinha uma irmã atravessando uma avenida. Eu era a primeira pessoa que ela viu depois daquilo que aconteceu com ela. Ela estava tão eufórica, gritava na avenida, passou correndo, que bom te ver, irmão, e gritava, Deus é bom, e ele me segurou na mão, e começou a pular junto, e eu pulando junto com ele, Deus é bom, e conta o que aconteceu, e ela conta. Fazia 10 anos que eu estou orando. O Espírito Santo diz, você 2 anos está de bicudo. Olha a alegria dela, depois de 10 anos. E você já está com um problema com Deus. Aí eu regozijei com ela, ela foi embora, eu voltei para o templo. Deus me perdoe. Prostrei no chão lá, chorei. Falei, pode mandar ver que eu vou pregar. Esqueça aquilo que eu falei. Às vezes a gente acha que tem fé. Eu disse, não tenha medo. Ele pega Pedro pela mão. E na minha nova perspectiva, maior acontecimento não era Pedro sair do barco, andar sobre o mar, mas era Pedro andar de mãos dadas com Jesus sobre o mar. O Espírito Santo me disse, vocês homens ficam admirados, é um espetáculo ver um outro homem andar sobre as águas, mas nós de cima, o que nos fascina não é o que você anda sobre as águas. A maior fascinação é o homem andar com Deus de mãos dadas, que nós os anjos não temos isso. Falei, uau, andar com Ele ao meu lado de mãos dadas, em todas as circunstâncias, né? Essa é a maior fascinação, mais do que eu ver um aleijado andar. Se dentro dessa festa, daqui a pouco, de repente, vem alguém de cadeira de rodas aqui, e Jesus faz um milagre, pula da cadeira de rodas, de 30 anos, cadeira de roda.
30 anos, tudo atrofiado, e pula e carrega a sua própria cadeira de rodas. Jesus fez alguns carregar em seu próprio leito e vai para casa. Todo mundo vai fascinado com isso. A cidade toda vai estar aqui. Mas ninguém se fascina que você anda com Deus dia a dia. Alô? Mas o que os anjos querem entender, como que homem e Deus andam juntos no dia a dia, de mãos dadas, passa por cima das ondas, andam juntos. Meu irmão, essa é a maior fascinação que temos que ter. Deus está comigo, eu ando com Ele, Ele anda comigo, passo a passo, passo a passo. Jesus está com Pedro ao lado, segurando a mão, ele diz: olha, confia em mim, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá, vamos passar, vamos atravessar. Essa é a maior fascinação. Deus quer que eu entenda que Ele quer andar comigo, e Ele veio andar comigo, e que Ele me permite andar com Ele. Enoque andava com Deus. Essa é a maior fascinação. Só que nós nos fascinamos com o arrebatamento de Enoque. Enoque andava com Deus e não era mais Deus tomou, então vai andar. Não é o tomar, é o andar. Essa é a fascinação. Como é que posso andar com Deus no dia a dia? Todo dia. Ele andando comigo, eu andando com Ele. E às vezes até eu converso com Ele, e às vezes pareço louco, que eu estou na rua. É Deus. Essa deve ser a maior fascinação. Os anjos ficam, que doido é isso? Nós nos fascinamos com algumas manifestações. Elas são poderosas, mas o Espírito Santo me faz entender que o que deve me fascinar mais ainda do que a manifestação é essa proposta de ter a presença dele comigo todos os dias. Diga para o irmão ao seu lado: Deus quer estar com você todos os dias. E a Bíblia diz que eles entraram no barco e cessou tudo, parou tudo, e logo se encontraram no outro lado. Deixa eu terminar com isso. Duas coisas. As adversidades não são para sempre, elas vão cessar. Por mais tribulosa que sejam, elas vão cessar. Jesus não falou nada com o vento, nada com a onda, ele nem sequer se lixou com isso. Andou segurando a mão de Pedro de volta. Nem sempre ele vai tratar com a circunstância. Houve outros momentos que Jesus repreendeu a onda e o vento, mas esse é o momento que ele nem falou nada. Mas isso não quer dizer que vai permanecer, só para quando Jesus repreende. Não, vai parar, vai cessar. Eu não sei o que você passou, está passando, ou vai passar, porque tem coisas que ainda vamos passar, mas Deus quer que eu saiba que não importa, tudo é passageiro, vai passar. Pode durar 9 horas, pode durar 9 minutos, pode durar 9 semanas, pode durar 9 meses, pode durar 9 anos. Eu só estou usando de uma forma figurativa. Não importa quanto tempo. Algumas coisas passam rapidinho e já acabou. Outras parece que não acaba, não passa. Deus quer que eu entenda que vai passar. Porque sou eu que estou com você.
confia em mim. O eu sou está no meu barco. O eu sou está comigo. Você pode olhar para meu problema e achar que está demorando, não passa. Desde que eu conheço ele, luta com essa coisa há tanto tempo. Por que não passa? Por que não passa? Busca tanto Deus, não passa. Aí vai e faz voto, e faz não sei o que, e dá dobro do dízimo no mês que ele nem tem, mas dá, não passa. Por que não passa? Por que não passa? Aí chega outro lá, vida tudo errado, e fez uma oração, passou tudo. E Jesus está, você ainda confia em mim? Que sou eu? Por que você está se fascinando com milagres do outro? Eu quero que você se fascina com quem que está andando com você. Sou eu. Jesus dizia para Pedro, não está na Bíblia, mas eu acredito que era assim, segurando a mão de Pedro, porque Pedro está vendo ainda as ondas. Jesus disse, não olha para mim, sou eu. Sou eu, vamos junto. E entraram no barco e passou. Pode ser que para você passa pela experiência de andar sobre as águas, mas para os outros discípulos a tempestade também passou, por Jesus ter entrado no barco. Eu não sei como que ele vai fazer. Ou vai desafiar você a andar para as águas, ou mesmo que você fique no barco, a tempestade vai cessar. Não se compara ao outro. Ela vai cessar. Porque quem tem o controle é Jesus. E quem está com você é o eu sou. O sou eu. E agora finalizando mesmo. Eles chegaram ao outro lado. Desde o começo, foi isso que Jesus disse: atravessam para outro lado. Ele não diz no meio, na travessia, o que ia acontecer. Ele só diz: vocês vão para o outro lado. Eu acho que seria desesperador se a Bíblia não relatasse que eles chegaram do outro lado. Mas é tão confortador saber que em meio a tudo isso, eles chegaram ao outro lado. O que o Espírito Santo falou ao meu coração? Não importa o meu tempo, não importa as travessias, não importa o que acontece, o que importa é que eu vou cumprir com você o que eu prometi desde o começo. Se eu disse que está indo para o outro lado, eu vou levar você para o outro lado. Aleluia. Se eu disse que eu vou voltar a te buscar para estar comigo para sempre, eu vou voltar a te buscar para estar comigo. Não importa o que acontece, não importa que governo que não tem, não importa a guerra, não importa a Ucrânia, não importa o que vem depois, vai piorar. A Bíblia diz que vai piorar. O que importa, ele diz, quando começam a acontecer essas coisas, levanta a tua cabeça, a sua redenção está próxima. Eu vou voltar para te levar comigo. O que importa é, ele diz, não tenha medo, confia em mim. Onde a porta estiver fechada, eu ainda sou o poderoso que abre portas. Mesmo onde não tem, eu faço abrir caminho. Você consegue confiar em mim? Eu prometi que eu vou levar você para lá, para outro lado. Por que está com medo? Onde está a fé? Sou eu. Confia em mim e nós vamos chegar lá. Diga para alguém ao seu lado: você vai chegar lá, porque Jesus vai te levar para lá. Você vai passar para o outro lado.
há tanta promessa que Ele fez, há tanta coisa que Ele diz ao meu respeito, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, a respeito do meu ministério, a respeito da igreja, que às vezes parece que não vai acontecer mais. Ele quer que eu saia daqui sabendo que eu vou chegar lá. Há promessas de Deus a respeito dessa igreja há 36 anos atrás. Algumas delas se cumpriram, outras ainda não se cumpriram. E eu digo ainda não, porque fiel aquele que fez a promessa. E mesmo que vem gente que vai gente, mesmo que os fundadores estivessem vivos ou ainda tivessem sido levados para a glória, o que ele diz a respeito da obra que ele iniciou, ele diz e vai se cumprir. Em todas as travessias de barco, você lê, Jesus dizia: vão para outro lado, e sempre se terminava assim, e eles chegaram ao outro lado. A história termina assim. Jesus entrou no barco, eu não sei como, eles estavam 5 quilômetros do outro lado da praia, praticamente no meio. Levaram 9 horas para Jesus vir ao encontro dele. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e já estava no outro lado. Ele é capaz de, assim, está no outro lado. Como é capaz de ficar esperando 9 anos? Você já viu aquela mulher que sofria hemorragia? 12 anos. É só ela tocar nas vestes de Jesus, pronto, foi curado. Só que ao lado estava um outro que veio buscar Jesus para ir orar com a filha dele para não morrer. E Jesus estava demorando. E Jesus não ia, e está demorando, e está demorando, e está demorando, e está demorando, e a filha morreu. Jesus não chegou, a filha morreu. Veio notícias. Agora não adianta mais trazer Jesus. Estão esperando você se despedir. Só falta você se despedir para a gente enterrar ela, que já morreu. Jesus pegou ele pela mão e disse: não tenha medo, confia em mim. Eu disse que eu vou com você. Eu vou com você. Sou eu. Mas o Senhor demorou. O Senhor devia ter ido logo quando eu pedi. Foi assim com as irmãs de Lázaro. Tinha passado 4 dias quando Jesus chega. Já enterraram ele. Já morreu. Quando avisaram Jesus, ele não tinha morrido ainda, estava com sérios problemas de saúde. Jesus, venha logo que o teu amigo Lázaro está morrendo, vem aí, põe a mão sobre ele. E Jesus não foi. Ficou atendendo um monte de... Aí quando Jesus vai, já estava enterrado o cara. A irmã foi confrontar Jesus. Onde você estava quando a gente pediu socorro? O Senhor chegou atrasado, já morreu, já enterramos ele. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Por que você está com medo? Sou eu. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ela diz: sim, eu creio. No dia da ressurreição, da vinda, nós todos vamos ressuscitar. Jesus diz: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, quem crê em mim agora, ainda que morra, viverá. Onde vocês deitaram ele? Vamos te mostrar. Todo mundo diz. Aí ele, agora coitadinho, perdeu o amigo. Agora eles vão lá para chorar no túmulo, se despedir. Aí chegaram lá. Jesus tira a pedra. O que passou na cabeça da turma. Ele, agora, coitado, ele vai despedir do rapaz, do homem lá. A irmã diz: ih, já está apodrecendo. Não dá. Jesus tira a pedra. Lázaro, venha para fora. O que Jesus diz para os discípulos. Ele diz: meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou lá acordar ele. Então tá legal, então vamos lá acordar ele. Não, vocês não entenderam, ele morreu. A irmã Lázaro diz: o Senhor demorou demais. Você já passou a situação que parece que Deus demorou demais? Que a resposta era para ontem, que não veio, e agora já passou. Agora já passou, não adianta mais nada. Mesmo que já passou, não adianta mais nada, Ele ainda faz. Se Ele diz que vai fazer, Ele ainda... então Ele prometeu que meu filho não ia morrer, mas morreu, já enterramos, já faz 10 anos, Ele vai ressuscitar meu filho?
Não, ele não vai ressuscitar seu filho. Mas ele te dá coisas, te dá pessoas mais do que teu filho. E ainda no último dia vai ressuscitar. Porque ele ainda está no controle de todas as coisas. Foi assim com Jó. Jó perdeu tudo. Depois recebeu o dobro. As pessoas, mas ele não teve dobro dos filhos. Não, ele não precisava de dobro dos filhos que morreram. Ele teve filhos melhores. Deus não fez ressuscitar os filhos. Só que se você ler com cuidado, Jó teve dobro de filhos. Teve aqueles filhos que morreram, que continuam sendo filhos. Mesmo que o filho morre, mesmo que o pai morre, a gente ainda continua. É meu pai. Está vivo aqui dentro. Então Jó teve o dobro até de filhos. Ele continua sendo pai daqueles que morreram e pai daqueles que nasceram. Dobro. Só que desta vez, a Bíblia diz que as meninas eram mais formosas do que todas. Veio caprichado. Ele faz coisas melhores. Mesmo quando não tem mais, Ele dá outro muito melhor. Se Ele disse que Ele vai levar você para outro lado, confia nele. Estamos celebrando 36 anos, mas há muita coisa ainda para acontecer, pastor. E assim como Ele pode levar 36 anos para acontecer algumas coisas, Ele pode levar 36 meses para fazer tudo o resto acontecer. Como Ele pode levar 36 semanas para fazer tudo o resto acontecer. Como Ele pode levar 36 horas para fazer tudo o resto acontecer. Como Ele pode levar 36 minutos para tudo o resto acontecer. Como Ele pode levar 36 segundos. Ah, mas será? A Bíblia diz, para Ele, 1000 anos é como se fosse um dia. Ele pode. Se Ele diz que eu vou para outro lado, eu vou para outro lado. Você pode colocar-se em pé? Eu quero que você agora fale para alguém que não está ao seu lado. Você já falou umas 5 vezes com ele. Agora você vai falar para outro. Diz para esse outro o que ele diz que vai fazer com você. Pode dizer para outro irmão. O que ele diz que ele vai fazer com você, ele vai fazer. Não tenha medo. Confia nele. O eu sou está com você. Agora diga para outra pessoa ainda que você não falou nada. Procure já uma outra pessoa que você não falou nada. Diga para ela o que ele diz ao meu respeito, ele vai cumprir. Eu não tenho mais medo. Eu confiarei nele. E tudo demais ele fará. Não é isso que o Salmo diz? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E todo demais ele fará. A questão é: eu estou confiando ou não? Isso é fé. Confiar. Os 3 amigos de Daniel disseram para o rei Nabucodonosor, disseram para ele: fica sabendo, o rei, acho que não era Nabucodonosor, era outro filho, fica sabendo, nós não vamos negar o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar acreditando, confiando nele, servindo Ele, e não vamos negar. Então fique sabendo, tendo livramento ou não livramento, nós não mudamos.
O rei olhou e disse: uau, manda aumentar 7 vezes mais. Os caras que foram aumentar, o calor era tão grande, tão forte, que eles todos morreram. Mas os 3 disseram: tranquilo, rei, pode nos jogar. Se Deus não nos livrar, nós vamos virar tudo cinza. Vamos virar cinza, acabou. Só que você vai achar que acabou conosco. Na verdade, você promoveu a gente para estar com Ele. Nós vamos estar com Ele mais cedo. Então, para nós é lucro. É isso que Paulo diz: viver é lucro, morrer é lucro. O Senhor só está nos mandando para estar mais com Ele. Então, nós não temos o que perder. E pode ser que Ele nos livra. Acontece um grande milagre. E pode ser que viramos cinza. Mas nós não vamos deixar de confiar nunca. E foram jogados na fornalha. Os caras que foram jogar eles morreram. E quando eles entraram no fogo, 7 vezes mais quente, ele estava no fogo esperando por eles. A Bíblia diz que o fogo não parou, ele não extinguiu, acabou o fogo. Só que o fogo não os queimava. O rei foi ver, estavam andando no fogo, e tinha um quarto no meio deles. Ele está com você. Ele diz: confia em mim, sou eu. Esse é o maior fascínio. Eu ando com você, no fogo, na água, no deserto, no vento, no vale. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temer medo nenhum, porque tu estás comigo. Comigo. Quantos creem que Ele está com você nesta noite? Levante suas mãos. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela sua palavra, que vem nos trazer alento, vem fortalecer a nossa fé. Senhor, essa é a nossa primeira noite. Nós cremos que teremos momentos poderosos de festa, de palavras, de liberação profética nas próximas reuniões. Mas essa primeira noite queremos aplumar nosso coração. Queremos dizer que cremos em Ti, que confiamos em Ti, que nós não vamos temer. O Senhor nos diz: não temas, não tenha medo, não se apavores, não se desespere, confia em mim, sou eu. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo sem ver, mesmo sem receber respostas, mesmo quando vai ao contrário, mesmo quando pareça já passou o tempo. Pai, ajuda-nos pelo Teu Espírito a erguer em nós a verdadeira fé, que é simplesmente confiar no Senhor. Pai, nós confiamos, ajuda-nos a confiar mais. Queremos andar contigo, Tu conosco e nós contigo. Queremos andar, seja no calor, seja no frio, seja na onda, seja no vento, seja no furacão, seja no escuro, seja no monte, seja no vale, seja no deserto, seja no rio, seja quando tudo se acaba em nosso redor, ou quando há uma abundância em nosso redor. Nada disso vai definir o nosso andar contigo. Nós andamos contigo porque o Senhor nos chamou a si mesmo, porque o Senhor nos salvou, nos comprou, nos trouxe. O Senhor nos tomou e nos encheu da sua presença pelo Teu Espírito. Dá-nos consciência dessa presença, dá-nos consciência de quem está ao nosso lado. Pai, obrigado, porque nós vivemos tantas coisas poderosas no passado, mas não se compara ainda às coisas que estão por vir. Obrigado por esses 336 anos, maravilhosos, coisas tremendas, coisas poderosas, coisas
maravilhosas, houveram frutos, houveram vitórias, mas também houveram derrotas, houveram frustrações, mas no meio de todas essas coisas, o Senhor esteve conosco, e o Senhor está conosco, e o Senhor estará conosco, e se disse e prometestes que nos levará para outro lado, confiamos, cremos, o Senhor está à frente, e certamente vai se cumprir a sua palavra, porque o Senhor vela sobre ela para fazê-la cumprir. Pai, nesta noite, que saiamos daqui fortalecidos, enrobustecidos, empoderados, encorajados para continuar confiando, erguer a nossa cabeça, levantar os nossos olhos e nos olharmos para Ti e saber que Tu és digno de confiança, Tu és digno da nossa confiança. Confiamos em Ti, tudo é possível a Ti, nada é impossível, e o Senhor é fiel, e o Senhor anda conosco. Obrigado, Pai. Isso é só o começo das festas, mas nós queremos não só festejar, queremos ir além, queremos experimentar, queremos vivenciar, queremos desfrutar e levar a tantas outras as grandes coisas que o Senhor faz. Por isso estamos alegres. Louvado seja Teu nome. É no nome de Jesus oramos com ações de graças. Quem crê e recebe diz amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.